Boa noite! Bem-vindo quem está aqui ao vivo, para você que está assistindo a retransmissão. Obrigada! Hoje a gente tem um assunto que eu acho que vale muito a pena a gente se concentrar um pouquinho, que é justamente falar sobre a importância de nós prepararmos a nossa mente para esses momentos de forte instabilidade. A Sheila me encomendou essa aula, e aqui eu vou usar mais as minhas competências de psicóloga do que é de coach e mentora de carreira, porque nesse momento a gente percebe que o nível de instabilidade emocional está tomando conta das pessoas, das equipes, dos pacientes. Essa semana, 3 das minhas mentorandas me disseram que nesse momento elas estão preocupadas mesmo, né? Porque elas não estão conseguindo equilibrar as emoções dentro dentro das suas equipes, né? Então, é importante a gente observar isso também, né? Nesse momento, então, quero falar com vocês um pouquinho sobre isso, como que a gente monitora essas emoções, porque até mesmo para você realizar esse papel de mediadora de conflito, você tem que perceber o que está acontecendo. O que está acontecendo com a sua equipe, mas primeiro o que está acontecendo com você. Como líderes, vocês inclusive influenciam bastante nas emoções dos seus colegas, nas emoções dos seus, inclusive, subordinados. Então, a gente precisa estar o tempo todo vislumbrando isso, né? E quero começar aqui, né, dividindo minha tela com você, para mostrar um pouquinho sobre o que eu preparei para vocês. Deixa eu só dar uma visão geral. Eu quero falar, né, dessa questão da importância das emoções, de como a gente pode começar um processo melhor de autoconhecimento, especificamente da importância de você saber administrar emoções, e depois eu quero fazer uma coisa bem prática com você, que é justamente 3 exercícios. 2 deles você pode fazer individualmente também com a sua equipe, e tem um que é para fazer com a equipe, que eu acredito que ele dura pouco tempo e vai ajudar bastante nesse momento as pessoas se manterem no presente. Hoje até eu falei um pouquinho disso numa live que eu fiz no Ibrahim, mas quero retomar com você. Quando a gente está nesse borbulhão, né, de emoções, uma emoção que é muito presente, que faz muitas vezes com que a gente desvie do caminho, é a ansiedade. O que é a ansiedade? Nada mais é do que o excesso de futuro. Então, a gente está sempre preocupado, ou seja, se ocupando antes da coisa acontecer. Isso é a cabeça no futuro. Nós estamos constantemente projetando, de acordo com as poucas informações que nós temos hoje, o que vai acontecer para o futuro. Então, assim, só para dar uma ideia para vocês, essa semana eu ouvi 3 notícias diferentes. As 3 notícias, cada uma delas saiu de um órgão regulador, né? E eu fiquei assim um pouco impressionada, porque eram 3 órgãos fortes, internacionais, falando coisas completamente diferentes com relação à pandemia, inclusive das tendências. E aí eu assisti um TED de um economista que eu achei importante o que ele falou, queria compartilhar com você. A gente tem que tomar muito cuidado quando nós fizermos análises de tendência, né? Quando a gente estiver analisando as tendências. Porque ao contrário do que a gente imagina, raramente uma tendência linear, ou seja, aquela que mantém, né, a reta lá, do jeito que está, o status quo, como a gente fala, ela ocorre dessa forma. No estudo que ele fez, há mais de 30 anos de estudo, ele verificou que raríssimas vezes uma curva de tendência se mantém linear. Na maior parte das vezes, ela sobe um pouco, vai para o platô, desce, sobe de novo, é em S, né? Começa a subir lentamente, depois faz a volta de novo, retorno, enfim. Essa imagem linear é a última. E o que nós, naturalmente, seres humanos, fazemos? Porque a nossa forma de pensar é linear. O cérebro age dessa maneira. Nós, normalmente, o que a gente faz é ficar o tempo todo procurando, né, algo que se repita. Então, eu estava ouvindo agora há pouco, inclusive, as comparações, né?
Na China, o vírus começou a cair na 5ª semana. Na Espanha, na 6ª semana. Na França, não sei aonde, na 7ª semana. Nos Estados Unidos, está indo para a 8ª semana. No Brasil, entramos na 7ª semana, mas não sabemos ainda. Ou seja, não tem nada. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque normalmente a gente tem um péssimo hábito de tomar decisões com base nessas tendências. E isso é perigoso. E as nossas emoções, elas entram aí. Então, esse foco da ansiedade, eu não sei se vocês sabem, mas o nosso país, Brasil, ele é recorde em ansiedade. Nós somos o país no mundo com mais pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade. Agora, imagina quem nunca foi diagnosticado e é. Não tem muito mais gente do que nós imaginamos. E esse é um cuidado que a gente tem que ter. Quanto mais a gente se afasta do presente, mais a gente entra em contradição e mais estaremos próximos da ansiedade, né? Dessa preocupação excessiva, do excesso de informações. Então, eu vou trabalhar muito com vocês hoje, se vocês me permitirem, essa questão de como se tornar presente, ficar no presente, focado na única coisa que a gente tem de verdade, é o presente. Né? O passado já foi, o futuro não chegou ainda. E se a gente quiser alterar alguma coisa no futuro breve, a gente precisa mudar o nosso presente. Tá? Então, agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Bem-vindas todas vocês. Compartilhar aqui, ó. Estão vendo minha tela? Deixa eu me diminuir aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo diminuir todo mundo aqui. Não era o que eu queria fazer. Vídeo, voltamos com o vídeo, só um minutinho, problemas técnicos aqui. Eu vou tentar chegar ali para cá. Ah, pronto, ficou menorzinho. Para não atrapalhar aqui a visão de vocês. Vocês estão vendo a tela? Coloca para mim, por favor, no chat que tem aqui embaixo, se vocês estão conseguindo enxergar a tela. Só para eu poder ter certeza que está tudo ok. Alguém coloca para mim, por favor? Né? Aqui assim, no chat. Está tudo ok, então? Podemos continuar? Ok. Então, vamos lá. Como programar sua mente para enfrentar a instabilidade, né, emocional nesse momento que está tão complicado para a gente, né? Então, a primeira questão é a gente realmente entender o motivo da gente se preocupar, da importância de nos preocuparmos em ter e manter, principalmente, o equilíbrio das nossas emoções, para que a gente possa conseguir alcançar os nossos objetivos, principalmente agora que a gente está no estado de emergência máxima. Sem esse controle, sem a administração dessas emoções, a gente pode acabar não conquistando tudo que nós planejamos, até mesmo com a sua equipe, né? Principalmente no seu trabalho. Então, é importante a gente entender como isso é absolutamente necessário. E eu acho interessante porque é uma competência, né, em geral, que eu chamo de competência esquecida, né? Por que eu digo isso? Durante o nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente se preocupa bastante quando a gente começa, né? Na carreira, seja ela qual for, em estar o tempo todo trabalhando, atualizando as nossas competências. E essa competência, ela acaba ficando esquecida, né? A gente se ocupa muito em desenvolver as nossas competências técnicas, as nossas habilidades comportamentais de gestão, liderança, empatia, gestão de conflitos, mas poucos de nós estão focados em desenvolver a nossa habilidade de administrar bem as emoções. E isso é geral, né? Não é só pela questão da enfermagem, isso é um aspecto geral. E ao contrário das outras competências, a inteligência emocional depende muito mais do nosso estado de espírito e por isso a gente precisa diariamente estar olhando para ela, estar cuidando, treinando e fazendo os exercícios para poder desenvolvê-la. Não é uma competência que a gente desenvolve um tempo e depois fica tudo ok.
né? Nós precisamos nos manter constantemente em desenvolvimento. Existem épocas que, por tudo que está acontecendo, a gente percebe uma volatilidade, né? Uma dificuldade, uma flexibilidade na administração das emoções. Tem momentos que parece que ela fica mais difícil, momentos que ela fica mais fácil, mas isso é uma luta constante, né? É o que nós precisaríamos estar fazendo sempre. E o primeiro passo que a gente tem nesse caminho é entender a emoção predominante na maior parte do tempo do seu dia. Por que que é importante a gente entender, né? Ter esse mapa emocional, um diário mesmo, onde você escreve as suas emoções, vai ajudar muito a entender quais são aquelas emoções que nos fortalecem, nos deixam mais segura, nos contribuem com a nossa comunicação, com a nossa maneira de se expressar, e também aquelas que nos desequilibram, que podem acabar, a gente pode, né, acabar sendo prejudicada por elas no nosso trabalho, no desenvolvimento que a gente tem para fazer no dia a dia. Então, controlá-las a partir de exercícios simples é o que eu quero fazer com você hoje, é a própria solução. A gente precisa se autoconhecer para evitar que essas emoções que nos desequilibrem, nos dominem naquelas situações que nós deveríamos estar focados no procedimento que você está fazendo, na solução do problema que você tem que encontrar. E eu vou disponibilizar para vocês lá no MM amanhã, junto com essa aula, uma tabela de emoções para você fazer isso, se você estiver interessado, esse exercício que a gente vai fazer aqui, tá? Então, de acordo com essa tabela que eu vou disponibilizar para vocês, eu quero que você busque, né, quando você for fazer esse exercício, que você busque as emoções, qual a emoção, né, que naquele momento você está vivenciando, vai localizá-la, né, esse sentimento que está te dominando, e aí vai fazer uma análise, primeiro, quantitativa da intensidade dessa emoção. Né? O que significa isso? Você vai medir se ela é alta, média ou baixa. Vai escrever aqui, ó, na tabela, quando você tiver com ela, qual é a emoção. Se é uma intensidade alta, uma intensidade média ou baixa, a data e a hora, você pode colocar amanhã, tarde, noite, em que ela aconteceu, quem estava presente com você naquele momento, vai descrever rapidamente a situação e qual o pensamento. Por que fazer isso? Né? Olha aqui, ó, vamos pegar esse exemplo. Vamos supor que você sentiu tristeza hoje de manhã, estava com um paciente, um colega de trabalho, e a situação é que o paciente piorou bastante o quadro e você, aqui faltou intensidade, era uma intensidade alta, você se sentiu muito triste e o pensamento que estava passando pela sua cabeça é que você não estava sendo competente o suficiente. Quando a gente preenche isso, você pode preencher à noite, quando você chegar, ou naquela folga do plantão, que é raro, eu sei, mas é importante, tá? Fazer esse diário das emoções. Você percebe que a gente tem uma outra visão do que só ficar com aquela sensação ruim de tristeza? Com base nessa anotação, nesse diário das emoções, você pode ter um mapa para se guiar. Você percebeu que o que detonou foi a piora do quadro. Né? Então, assim, quando a gente pergunta para a gente assim, por que você está triste, Paty? O meu paciente piorou o quadro. Essa é a primeira resposta. E essa não é a realidade. A sua tristeza não vem apenas do fato do paciente ter piorado. Lógico que você ficou triste por ele ter piorado. Mas vem muito da sua culpa nesse caso. O pensamento de culpa. Eu não estou sendo competente o suficiente. E muitas vezes, e é isso que eu quero falar com você, o que causa instabilidade maior emocional na gente é nós tentarmos controlar questões que não dependem só de nós. O paciente piorar o quadro não necessariamente tem a ver com a tua competência, percebe? Com o que você fez, com o que você está entregando. Quando a gente assume a culpa, que na verdade significa a responsabilidade de algo que nós não temos controle, aparecem as emoções de angústia, de tristeza, de ansiedade, porque a gente está tentando controlar algo que não depende só da gente. A única coisa que a gente pode controlar é aquilo que nós temos o poder. O que a gente não tem poder, não adianta tentar controlar. Você pode fazer o que a gente vai fazer agora, aprender a monitorar e a criar emoções positivas, fortalecedoras para colocar no lugar.
Essa é a nossa proposta com esse exercício que eu quero te mostrar, né, aqui. Então, a primeira questão, depois que você fez e preencheu esse quadro, aí assim, ó, tenta preencher esse quadro por pelo menos uma semana para você conseguir ter um mix, né, de emoções para poder trabalhar. Aí você pode começar a fazer a segunda parte desse exercício, que são as perguntas poderosas para você conseguir interpretar corretamente suas emoções. Então, por exemplo, vamos continuar pegando o exemplo da tristeza, né? Essa emoção de tristeza me leva a fazer, ou pode ser a não fazer o quê? Então quando eu estou triste, eu estou me sentindo incompetente e eu acabo ficando com baixa energia, acabo protelando uma série de coisas que eu tinha para fazer. Ou deixo de fazer coisas importantes, porque estou sob o domínio da emoção. Ok. Ao permitir que essa emoção, a tristeza, te domine, o que você está evitando? Eu estou evitando entrar em contato com isso, porque, na verdade, eu acredito que eu falhei nesse procedimento e eu não quero receber, né, um carão do meu supervisor, eu não quero ter que me explicar por que o paciente piorou, porque eu acho, no fundo, que eu não tenho culpa, mas eu sei que eu vou ser responsabilizado, percebe? Se você disser sim para essa emoção, ou seja, para continuar nessa emoção, deixando que ela te domine e impeça, né, você de fazer outras coisas, para que você vai estar dizendo não? Então, nesse caso, eu vou estar dizendo não para realmente conseguir resolver o problema do paciente, porque eu vou estar tão focado na minha emoção, na minha tristeza, que eu não vou conseguir enxergar o que eu preciso fazer. Né? Pode ser que você também, se disser sim para essa emoção, vai ter que dizer não para a melhora imediata do paciente, que você vai demorar a tomar uma atitude. Você pode estar dizendo não para a sua perspectiva de melhora, de identificar o que está errado e corrigir rápido. Você pode estar dizendo não para o bom exemplo que você daria de como lidar com as emoções para os seus subordinados, percebe? Tenta listar o máximo, porque isso que a gente está fazendo é tentar entrar num processo racional para entender o que tem na emoção por trás. Quando a gente está instável emocionalmente, isso se dá porque a razão foi para o saco. Né? Desculpa a expressão, mas tipo assim, ela sumiu da sua vida. É por isso que você acaba se permitindo entrar profundamente em emoções que não trazem benefício para você, ao contrário. Lógico, gente, que, por exemplo, um paciente que não piorou, ele morreu, ele veio a óbito, é evidente que você, e acredito que basicamente toda a sua equipe, vai sentir essa tristeza, é normal. O que a gente precisa verificar é essa emoção, é apenas a expressão, né, do seu sentimento, ou se essa emoção traz também essa questão de algum pensamento, alguma crença limitante junto, porque isso vai te paralisar, vai impedir, inclusive, que você haja corretivamente, ajudando essa pessoa. Ficou claro isso? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida no chat. Não, chat vazio. Qualquer coisa vocês vão escrevendo no chat, tá? As dúvidas no final eu abro para pergunta e aí vocês vão poder falar comigo, faço questão de ouvi-los, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente já viu as perguntas para identificar essa emoção, para entender o que ela está ajudando ou não a nós. E agora eu quero conversar com você um pouquinho sobre as perguntas poderosas para você sair dessa emoção. Essa é a terceira parte desse exercício. Então, qual é a emoção que eu quero que esteja no lugar dessa? Patrícia, alegria eu acho que não dá para eu ter nesse momento, sim. Mas eu posso ter neutralidade, tentar atingir, assim, deixar que, por exemplo, fazer com que essa tristeza, ela diminua a intensidade que está alta, fique numa intensidade média ou baixa, e que uma emoção de compreensão, de empatia, comece a se colocar no lugar dela, tá? Segunda pergunta, de que forma você pode virar essa chave para que essa emoção positiva de empatia, de compreensão, né, ela rapidamente venha? Então, lembra um momento em que você viveu essa emoção positiva que você escolheu, localiza o que disparou, do mesmo jeito que tem pensamentos ruins que disparam essas emoções negativas, tem
também nas emoções positivas, esse gatilho, né? Que é disparado, alguma coisa que acontece, que faz com que você fique um pouco mais alegre, com que você realmente tenha empatia, solidariedade com a outra pessoa. O que você pode fazer, e aqui é o pulo do gato, tá? Essa questão tem que ser feita no final. O que eu posso fazer nas próximas semanas, a partir de agora, para fortalecer essa emoção positiva? Eu posso tentar entender o lado positivo do que aconteceu, até mesmo com o paciente, que de repente a gente não estava olhando para outras questões que envolviam o quadro dele, e agora isso veio à tona, então a gente consegue dar uma melhor assistência. Eu consigo, a partir, para fortalecer a emoção positiva, né? Trazer, né, conversar mais com esse paciente, trazer mais para ele o meu consolo, a minha ajuda. Então, coloca tudo que você vai fazer para deixar essa emoção positiva mais visível, né, maior parte do tempo em você durante todo esse processo. E aí, esse foi o primeiro exercício. Antes de continuar, deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Onde vocês foram? Não estou vendo vocês. O que aconteceu? Vocês estão aqui, mas eu não vejo a carinha de vocês. Então, ok. Não é obrigatório ficar com o vídeo, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Está com alguma dúvida? É só colocar nesse balãozinho aqui embaixo, tá vendo? Do vídeo, tem chat. Se tiver qualquer dúvida, se quiser fazer algum comentário, que eu comente alguma coisa especificamente, é só você colocar aqui que eu falo, tá? Então, antes de a gente passar para o próximo exercício, por que é importante esse exercício? Eu sei que ele é longo. Você normalmente vai fazer isso quando você tiver uma folga. É individual, esse não é para compartilhar com a equipe. Você pode passar para a sua equipe fazer, né? Algum colaborador que você vê que está entrando em instabilidade, muitas vezes você pode também fazer isso para que justamente ele melhore, né? Para ajudá-lo nesse processo. Mas, basicamente, é importante que você entenda a emoção até para passar o exercício para ele. Isso é um processo lento, é gradual, mas é uma competência que, se você fizer isso constantemente, você vai conseguir mantê-la, né, por mais tempo. Vai ajudar você nesse processo. Então, como não tem dúvida, vamos para o próximo exercício. Esse exercício é fácil, é rápido, tanto você quanto o colaborador, sua equipe pode fazer, e vocês podem fazer até mesmo juntos, tá? Aqui você que vai optar. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Então, agora a gente vai entrar num outro exercício, também para melhorar e trazer você para a estabilidade emocional, que é um exercício simples, respirar. E esse eu acredito que é um dos maiores problemas da humanidade, né, nesses últimos tempos, porque com tudo que a gente está vivendo, com essa situação toda, né, de estresse, vocês principalmente no dia a dia. A Annelise falou que estava com dificuldade de encontrar o chat. Que bom que você achou, Ana. Tem alguma dúvida? Coloca aqui que eu dou uma olhadinha. Então, nesse dia a dia, principalmente vocês que estão agora nesse momento, ocupado com uma série de problemas para administrar, a gente simplesmente não respira o suficiente. Mas se você notar, mesmo a sua folga, a gente não respira. O normal é essa respiração que eu estou fazendo agora, que é uma respiração curta, é cansativa. Inclusive, a gente acaba tossindo muito, porque usa, né, exige muito da nossa bagagem e não faz, e nos deixa, né, num estado mais ansioso, não faz a gente raciocinar. Então, especialmente, que eu sei que é o mais difícil, quando estiver muito estressado, quando tiver aquela loucura na tua emergência, dá um passo para trás, fecha um pouquinho os olhos e respira. Só respira por alguns momentos. E aí eu vou te convidar agora a fazer esse exercício comigo, já que você está aqui. Vamos inspirar em 4 tempos, encher o pulmão de ar, eu vou contar de 1 a 4, e depois a gente vai esvaziar pela boca de 4 a 1, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4.
4, 3, 2, 1. Tenta mais algumas vezes, inspirando em 4 tempos, expirando em 4 também. Deixa eu colocar aqui meu vídeo para você ver, ó, inspirando em 4 tempos. Soltando em 4 tempos. Principalmente na hora de colocar o ar para fora, é importante a gente tentar segurar o ar. É muito comum a gente conseguir inspirar profundamente, mas é difícil a gente jogar o ar para fora lentamente. E isso é primordial, inclusive, para você fazer a troca gasosa tranquila, como é, né? Essa que eu estou fazendo com vocês é a respiração diafragmática. Então, cuidado para a gente ter certeza que está fazendo o exercício corretamente. Se você levanta os ombros, já não está fazendo essa respiração curta. Então, mantenha, né, os seus ombros relaxados e começa na barriga. Coloca a mão na barriga agora e tenta inspirar começando pela barriga. Aí sim você vai encher o peito. E aí você solta com medo do peito e depois vai soltando a barriga, tá? Quanto mais você fizer esse exercício de respiração aprofundada, melhor. Então, vou voltar aqui a compartilhar com você a minha tela. Além disso, durante essa inspiração e expiração, permita que você monitore, né? Que você fique totalmente focado no ar que está entrando, no ar que está saindo, né? Não reaja à situação imediatamente. Deixa-se levar um pouquinho por essa questão da respiração. E quando você não estiver no estado mais calmo, que você pode pensar direito, aí sim você fala. Eu sei que no seu dia a dia é muito complicado. Paty, mas como que eu vou fazer isso no meu dia a dia? Porque a rotina de hospital é terrível, né? A gente às vezes não tem tempo para pensar. Logicamente que quando houver espaço, você faz esse exercício inteiro. Se não, um pouco antes, alguns segundos antes de você abrir a boca para tomar a decisão, você dá uma inspiração longa e uma expiração longa, só para te trazer para o presente. Para que serve a respiração profunda? Um primeiro momento para trazer você para o presente, para fazer com que você realmente esteja aqui. Não fique preocupado, nossa, agora vai explodir minha escala toda, agora vai dar problema. Não, traz você para o presente, para você olhar com seus olhos do aqui e agora para entender o que de fato está acontecendo. Você desenhar esse cenário para você, né? Tendo certeza que realmente é isso que você está precisando nesse momento. Ah, Ana, obrigada. A Ana está dizendo que tem o transtorno de ansiedade. Quanto da respiração são super importantes no meu tratamento para ajudar a controlar. Super recomendo. Obrigada, Ana, por compartilhar. É isso mesmo, tá? Independente de você ter ou não o transtorno, respirar. É incrível, é até absurdo a gente falar sobre isso, mas é verdade. Os seres humanos estão precisando reaprender a respirar. Isso é real. Então, quanto mais você conseguir fazer isso, e quanto mais você fizer isso com a sua equipe, maior será a possibilidade de vocês estarem no presente e aí serem menos atingidos pela ansiedade. Tá? O próximo exercício, esse é para fazer realmente com a sua equipe, em grupo, né, com outras pessoas, que é justamente a conscientização social. Trazer todo mundo junto da equipe para o aqui e agora. Então, esse exercício acontece em 3 momentos. As rodadas são bem rápidas, mas é em 3 momentos. Então, vamos aprender. É para ensinar as pessoas a aprenderem a, de fato, viverem o momento. Tá? Então, numa primeira instância, o que a gente vai fazer? Né? A gente é terrível nisso, né? A gente tenta fazer várias tarefas ao mesmo tempo para gerenciar todas essas tarefas que a gente se impõe, fica difícil. Então, uma lista de exemplos, tá? Isso aí você pode fazer junto no sentido de passar para a sua... Eu estava falando do terceiro exercício, não é esse não.
passar para a sua equipe também para eles fazerem, mas isso é para você fazer individualmente. Quando você estiver numa reunião, né, em grupo, participe apenas dessa reunião. O que quer dizer? Force-se a observar as pessoas, ouça o que elas estão dizendo, foque toda a sua atenção. É como se você estivesse comendo o que ela está falando, sabe? Palavra por palavra. Feche o e-mail, relaxa, pare de fazer centenas de outras coisas, inclusive na sua cabeça, né? E foque toda a sua atenção no que as pessoas estão dizendo. Tá? Essa é uma forma que a gente tem de realmente trazer você e a sua equipe por aqui agora. Quando você estiver comendo, fazendo suas refeições, apenas coma. Não responda e-mail ao mesmo tempo. Não fica verificando. Ó, deixa o celular lá na sua sala, né? Lá no apoio da enfermagem. Vai comer sem o celular. Obviamente que se você precisa, né? Quem é, por exemplo, gestor de enfermagem, precisa ficar com ele, fica, mas só olha se realmente ele tocar, não fica buscando, tá? Então, traz o aqui agora também nas suas refeições. Quando você estiver no telefone com alguém, apenas esteja nesse telefone. Não envie e-mail, como a gente falou, não converse com outras pessoas, não preste atenção na televisão ligada, né? Pesquisando coisas, descompactando, né, as coisas. Foque completamente nessa pessoa que estiver ao telefone. Quando você estiver jantando, almoçando, tomando café, faça isso e concentre na conversa que você está tendo. Em qualquer situação, apenas esteja presente. É no agora, não é no que já foi nem no que vai ser. Né? Experimenta plenamente o que está acontecendo agora. Lógico, gente, que não dá para fazer isso todo santo dia, né? Impossível. Mas tenta de vez em quando, num final de semana, num dia que você está com a sua família, tenta fazer isso, principalmente nos seus períodos de folga. Eu vejo muita gente voltando da folga, principalmente os enfermeiros, cansados. Você devia descansar e não cansou. Porque aí você vai para casa, aí você, principalmente nós mulheres, né? Vamos colocar a roupa em dia, vamos dar uma geral, vai ver o filho. A gente não para. Essas pausas são importantes para que a gente continue e consiga caminhar realmente, né? Para que a gente se reestabeleça, é para isso que elas existem. Então, de vez em quando, uma vez por semana, tenta fazer, não precisa fazer tudo. Eu vou almoçar, hoje eu vou almoçar comigo. Acabou. Eu vou me concentrar só no que eu estou comendo. Eu vou realmente sentir o gosto das coisas. Vou até descobrir coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, porque eu estou concentrado no que eu estou fazendo. Vai tomar o seu banho? Faz isso, concentra na água caindo, né? No toque da esponja, do sabão com a sua pele. Isso é um exercício muito forte. Você talvez conheça com outro nome, já tenha ouvido falar, no Mindfulness, né? Que é exatamente isso, é trazer você para sua presença, para se manter no presente. Ok? Deixa eu olhar aqui que eu vi que tem um chat aqui. Acho até que seria importante fazer exercício de respiração com a equipe. Eu concordo, Ana. Eu acho que exatamente na hora de passar o relatório de plantão, no início de horário, juntos, ela até falou da questão de oração, mas às vezes pode ser, né, que nem todas as pessoas têm a mesma religião, às vezes pode surgir um conflito aí. Mas fazer isso, de dar uma respirada profunda junto, 1, 2, 3 vezes, é excelente, porque vai colocar todo mundo no mesmo nível, né? No mesmo tempo, que é o presente. Tá? Perfeita a sua colocação, Ana. Então, vamos lá. Agora eu quero te mostrar um outro exercício, que é de interromper o padrão mental automático. Esse eu gosto muito. Olha, isso é ótimo para treinamento em equipe. Para treinar, principalmente quando você está com elementos novos na equipe, né? Pessoas novas, componentes novos, e essas pessoas, elas já vêm com vícios. Então, ela já vem com esse padrão mental automático, que a gente precisa tirar, né? Isso dessa pessoa. Então, como é que a gente faz, né? Para conseguir quebrar esse padrão mental automático? É legal todo mundo fazer, porque todos nós temos, né? Padrões, que quando a gente entra no piloto automático. Tá? Primeira coisa para a gente fazer é justamente no primeiro nível, né? São 3 padrões básicos, 3 padrões que a gente vai trabalhar. O primeiro é o padrão básico. Todo mundo em círculo, tá?
você, se for você fazer, seja facilitadora, você vai iniciar, falar para eles que é um jogo, como se fosse uma brincadeira, mas que tem justamente como objetivo manter as pessoas presentes, com foco total no presente. Então, você começa o jogo apontando para alguém do círculo e dizendo você, tá? Aí você vai passar a orientação que a pessoa que foi apontada e que disseram você, vai apontar para outra pessoa que não foi apontada ainda, dizendo você. E vai fazer isso até que a última pessoa aponte agora para quem começou o jogo de volta, para quem começou dizendo você. E aí você vai perguntar para essas pessoas se eles se lembram, isso é bem legal, de quem eles receberam o primeiro você, quem passou para eles, e para quem eles disseram o você, para quem que eles entregaram, tá? Porque com certeza tem algumas pessoas que vão ficar fora disso, que não vão se lembrar, né? Então joga mais umas 2 rodadas para que as pessoas sintam-se à vontade, incentivar para que elas façam agora isso mais rapidamente, que elas já conhecem, tá? Esse é o padrão básico, para a pessoa começar a perceber como que ela não presta atenção no que está acontecendo. Isso é bem legal para quem tem ansiedade, porque ela já vai ficar preocupada, ai meu Deus, quem vai me apontar? Quem vai me apontar? Já vai começar aquela tensão, vai ficar tão preocupada com isso que dificilmente ela já passa para o próximo. Ela, de repente, nem percebe que é com ela. Então, é legal, você pode até falar isso para aliviar a ansiedade, para tirar a ansiedade dos processos, a gente fica no presente. Aí a gente vai para a segunda rodada, né? O segundo padrão. Quer dizer para essas pessoas que agora eles vão mudar esse padrão, né? Vai fazer um padrão diferente. Então, você vai apontar para alguém, como no início, só que diferente da primeira rodada que você dizia você vai falar alguma coisa de categoria, de uma categoria. Por exemplo, seu prato preferido, prato de café da manhã favorito, um animal, enfim, escolhe uma categoria e fala a primeira, né? Tipo, prato de café da manhã, ovos com bacon. Aí aponta para a pessoa, não fala mais você, só aponta ovos com bacon. Aí a pessoa vai falar o prato preferido dela. Iogurte com granola, e aí por diante, tá? Repita todo esse procedimento da mesma forma até que a última pessoa aponte para você. As pessoas não podem repetir, né? Apontar para a mesma pessoa, nem a mesma comida, mesmo que seja a sua preferida, tá? E aí você vai iniciar o padrão você. 30 segundos depois que isso começou, você inicia o padrão você. As pessoas continuam falando café da manhã e aí você começa com você. Então vão ter 2 ritmos. E isso é legal, porque a gente vai ver quem está no tempo presente. Se eu ainda não fui escolhido para falar, né, o meu alimento, eu vou ficar preocupada. E agora? Eu vou falar você ou vou falar a minha comida? Né? E aí, se alguém apontar para mim você, eu não falei ainda a comida, eu tenho que responder você. Né? Quando alguém me apontar depois para a comida, eu vou dar o meu prato. Tá? Então, é legal, vai dar uma confusão, pode ter certeza. E a ideia é essa mesmo, que é para justamente as pessoas tomarem consciência do quanto elas não estão no tempo presente. Né? E aí, o terceiro padrão... Ai, nossa, passei aqui. É você introduzir um terceiro padrão, ou seja, uma categoria diferente. Um animal, um super-herói. Então, agora tem a comida, né? Começa primeiro com o padrão você, depois com a comida, se você escolheu, e depois o terceiro, que é justamente esse animal. Tá? Isso tudo, no final, né? Isso tudo vai dar mais 5 rodadas. No final, você vê que as pessoas já estão mais antenadas. Elas conseguiram voltar para o presente. Conseguiram estar presentes. É muito importante isso nas nossas equipes, para que justamente a gente possa orientar as pessoas. Olha, quando você tiver, né, porque a gente tem que agora transpor isso num treinamento para o dia a dia. Quando você estiver atendendo o paciente, faz que nem a gente fez aqui. Firma um padrão, é o paciente. Quando você estiver passando o plantão, isso é bem legal, firma esse padrão. Agora eu tenho que me lembrar de tudo que aconteceu e passar em detalhes. Então, não é o meu ônibus se vai atrasar, não é fulano de tal que eu tenho que avisar, é só a passagem de plantão. Eu terminaria assim esse exercício com a minha equipe, porque aí a gente já cria uma funcionalidade, um porquê, né, de realizar esse processo, tá?
Vamos continuar aqui então, que tem mais um exercício. Bom, esse era o nosso último exercício. E como é que a gente reprograma a nossa mente, então, né? Gente, só existe um caminho. É treinar todos os dias. Então, eu passei para você alguns exercícios aqui, mas eu queria que você se comprometesse a treinar esses exercícios, a fazer o seu diário das emoções, para você cada vez mais se entender melhor, compartilhar a questão da respiração com a sua equipe. Se não der para fazer nada, se você só alterar o ritmo da sua respiração, isso já vai melhorar muito, muito para você, tá? Queria saber agora se vocês têm alguma pergunta, se alguém gostaria de perguntar alguma coisa, que aí eu abro aqui eu abro o microfone, né? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Fala para mim no chat se alguém gostaria de perguntar alguma coisa. Estou aqui. Se alguém quiser, dá um tempinho, né? Porque tem um delay. Ó. Ana, só agradecer? Ah, então tá bom, gente. Bom, já que vocês não têm mais perguntas, espalhem, né? Eu vou colocar lá amanhã tanto a aula quanto a tabela das emoções, aquela tabela que apareceu ali para você preencher com essas perguntas e para vocês praticarem. Eu vou colocar lá também uma GIF que eu tenho da respiração. Isso é bem útil você ter ela no seu celular, né? Para acalmar. Você pega, ela é um desenho, né? Que vai aumentando e vai diminuindo. Então, na hora que ele aumenta, você inspira acompanhando o desenho. Na hora que você põe o ar para fora, ele diminui. Então, faz no mesmo ritmo desse desenho, ele é animado, né? Para você ter certeza que está fazendo lá a respiração em 4 tempos, tá bom? Muito obrigada pela participação e até a próxima!